Alvaiázar, serra calcária com 618 metros de altitude, é a serra mais elevada do conjunto do maciço de Sicó, situada entre Condeixa e Alvaiázar. Com uma enorme biodiversidade, como o campo de lapiás, grutas e algares, podemos contemplar a enorme escarpa e os extensos tumilhais que se desenvolvem por entre as pequenas oliveiras expostas aos ventos norte. A marcar a paisagem, destaca-se também a antiga muralha de povoamentos da Idade do Ferro, que se estende por centenas de metros. Por entre os vastos campos verdejantes e a grande variedade de fauna e flora, a vida e a morte andam lado a lado como parte de um ecossistema que nunca deixa de nos surpreender. No meio desta paisagem, já longe da memória humana, guardam-se segredos do passado, segredos esgravados nas paredes, escondidos no chão, selvagemmente ocultos pela natureza bruta que nunca cessa de existir. As montanhas protegem a morte dos acontecimentos e, através dela, o registro do passado e da memória. E se aquilo que não sabemos puder ser descoberto em profundidade? Tornou-se importante procurar debaixo da terra o que os livros não dizem sobre um período histórico quase desconhecido. A equipa de arqueólogos do Projeto Medice, coordenado pela Dra. Alexandra Figueiredo, trabalha agora para descobrir os vestígios da ocupação humana do tempo em que não havia escrita, num dos algares que constituem a paisagem da Serra de Alvaiázar, o Algar da Água. Se queremos entender a evolução humana, temos que compreender a evolução da rocha. A Serra de Alvaiázar é a mais alta de um vértice triangular entre Condeixa, Pombal e Alvaiázar, a que chamamos de maciço de Sicó. Este maciço sofre um processo de evolução cárcico. A água da chuva reage com o calcário e dissolve-o, escavando a rocha e formando cavidades naturais, subterrâneas, a que chamamos de algares. As grutas sempre foram um local de refúgio. Em qualquer lugar do planeta, a relação humana com as cavernas não é facto novo na história da humanidade e muito menos são as motivações para o seu uso. Numerosas cavidades serviram de refúgio, de local de sepultura ou de culto aos nossos ancestrais pré-históricos ou de períodos mais recentes e constituem-se como importantes registros históricos. Estamos no Algar da Água. O Algar da Água é um sítio arqueológico que se localiza no topo da Serra de Alvaiázar. Nas proximidades nós temos um habitat da Idade do Ferro que com certeza teria relação com este próprio sítio. O sítio arqueológico tem vindo a ser referenciado ao longo de vários trabalhos arqueológicos. A historiografia refere esta região pela sua potencialidade arqueológica, mas só dá especial relevo ao povoado da Serra e à grande muralha que a envolve. Nos anos 80 foi realizado o primeiro levantamento e identificadas 10 cavidades na Serra de Alvaiázar. O Centro de Operações é o Laboratório de Arqueologia e Conservação de Património Subaquático, sediado na antiga Escola Primária da Vila, e logo pela manhã a equipa de arqueólogos do Projeto Medice, acrónimo Memórias e Dinâmicas e Cenários da Pré-História à Época Clássica, reúne-se em briefing,
para definir os objetivos da campanha e do dia, reunir as ferramentas necessárias e partir em direção ao coração da serra. Ao nível do teto, esta gruta possui um orifício que a ilumina naturalmente. A cavidade tem cerca de 130 metros quadrados e o acesso é feito por uma espécie de degraus naturais criados pelo afloramento rochoso através de uma pequena vertente virada a noroeste e a 5 metros de altura. É composta por 2 galerias e a intervenção realiza-se na Sala Sul para proteção da fauna local, com recurso a uma lona escura que a separa as 2 galerias. A metodologia de escavação é realizada por decapagens com recurso a técnicas manuais. Os sítios arqueológicos são muito frágeis e sensíveis às intrusões. Até mesmo uma intervenção para pesquisa pode danificar as informações arqueológicas. Por isso, é importante registar com cuidado todas as informações. Por dia, retiram-se entre 3 a 4 toneladas de sedimento e pedra, e por ser um sítio extremamente úmido, com gotejamento constante, implica também reconhecimento de técnicas não só da arqueologia terrestre, como da arqueologia subaquática. Devido ao elevado componente de água, é preciso equipamento adequado, para além de todos os materiais que fazem parte de uma intervenção arqueológica. A equipa está preparada e logo na primeira visita que foi feita ao sítio arqueológico, detectou a presença de possíveis estruturas no solo e de pinturas e gravuras rupestres. O mapeamento é realizado por meio da estação total, considerando um conjunto de pontos junto ao solo e no limite das paredes, e é repercutido nos principais níveis de unidades estratigráficas escavadas, reconstruindo-se os momentos intervencionados em sistema de informação geográfico. Estou a tirar os valores X, Y e Z para depois fazer a planta topográfica. Coloca-se em sistema de informação geográfica, faz as curvas de nível e nós ficamos com uma percepção do relevo do interior da cavidade. Para além deste método de registro, as plantas dos diferentes níveis são também desenhadas, georreferenciadas e vetorizadas, e todo o sítio é interpretado em diagrama de Harris. As estruturas e os painéis são levantados com recurso às técnicas fotogramétricas e à arte rupestre adiciona-se o levantamento com plástico polivinílico e espectrofotogrametria, resultando numa melhor visualização das representações. É fundamental distinguir se as gravuras são a traço fino ou a traço médio. A arte incisa, engloba-se todo tipologicamente a arte feita por incisão. Isto permite um registro mais efetivo e um melhor reconhecimento das diferentes técnicas utilizadas nas pinturas e gravuras, observando-se incisões filiformes, abrasão, picotagem e raspagem. Temos ainda no Algar da Água 3 círculos concêntricos em termos de técnica de raspagem, porque para além da incisão e para além da picotagem, sendo que a incisão nós podemos dividi-la também na componente filiforme, não é? A temática das gravuras também é diversificada. Observam-se representações de antropomorfos, um chevron, pinturas a vermelho e inúmeros filiformes abstratos. À medida em que se desenvolvem os trabalhos, são recolhidas amostras sedimentológicas para análise, assim como todos os artefactos são transportados para o laboratório para análise, registro e estudo. No laboratório, a limpeza dos materiais líticos, vítreos, cerâmicos e ósseos é realizada com uma escovagem branda e suave e posteriormente são secos pelo processo de secagem natural. É feito o registro fotográfico, o desenho técnico, a etiquetagem e o registro em arquivo. Os objetos de metal sofrem uma intervenção mais complexa para a sua estabilização. Devido à umidade do espaço de onde provêm,
realiza-se uma limpeza a seco e químico para tratamento dos óxidos, a fim de assegurar a sua conservação. Após a fase de limpeza, os materiais são inventariados com a proveniência e registro de coordenadas e enviados para o processo de triagem. São analisados comparativamente, isolados e em conjunto. Então, estamos aqui no laboratório de microcontextos. É o espaço onde a arqueologia passa a ser feita à escala microscópica e realiza-se com base numa metodologia que se avança nos objetos arqueológicos que são escavados e é feita em todo o material que vem agarrado, digamos assim, a essas cerâmicas, a esses ossos, a esses artefatos. Os objetos que permitem colagem são colados com uma solução de PVA mais água. É feito o desenho técnico dos objetos arqueológicos e sempre que o conjunto de cerâmicas o permite, é feita a sua reconstrução tridimensional para melhor visualização da tipologia das peças. Através da análise dos contextos, os arqueólogos conseguem criar ilações e levantar hipóteses para as funcionalidades e comportamentos humanos no interior da cavidade. O registro dos vestígios de ossos de animais podem ser, por exemplo, reveladores do tipo de alimentação e das técnicas de manuseamento de alimentos em diferentes épocas. No algar da água, alguns ossos de animais apresentam marcas de modificações e manipulação, como polimento ou cortes voluntários, configuração que possibilita caracterizar a presença de uma indústria de construção de artefactos com esta matéria-prima. É importante referir a exumação de vestígios osteológicos humanos. Nós fazemos uma avaliação do perfil biológico, parte da avaliação de idade à morte e de diagnóstico sexual. Um fragmento de mandíbula de criança com 2 dentes e uma falange de adulto comprovam a existência de cultos funerários no interior da cavidade desde o Neolítico. A investigação arqueológica passa por várias etapas até chegar a uma conclusão possível. Ainda que os resultados obtidos sejam preliminares e não apresentem um panorama completo da ocupação do sítio, demonstram que o algar da água fazia parte da paisagem humana da área em tempos remotos. É importante perceber que, à medida que nós fomos desenvolvendo os trabalhos, que inicialmente nos aparecia numa primeira camada, num primeiro nível de sedimento, muito material recente, à medida que nós fomos descendo, fomos escavando, começamos cada vez mais a observar níveis mais concretos, níveis com mais in situ. O termo in situ significa sem grandes revolvimentos, por isso bem preservados em termos de contexto arqueológico. Entre eles temos um nível clássico, de onde nós podemos observar a presença de uma grande lareira, onde registramos também, para além desse grande nível de carvões, na base, a construção de uma estrutura de suporte à própria lareira, uma estrutura feita em pedras relativamente semicircular. Abaixo desse nível temos um outro nível completamente sem vestígios, por isso sem ocupação da gruta, e vamos então observar sensivelmente, mais ou menos a 1 metro de profundidade, um nível da pré-história recente proto-histórica. A arte é igualmente reveladora dessa ocupação mais antiga, com uma figura antropomorfa orante, com a cabeça cônica e os braços erguidos, e uma gravura chefron. Olhando para Alvaiázar, os arqueólogos verificam que os cultos à morte estão relacionados com ocupações em grutas e com a construção e utilização de monumentos megalíticos. Assim, a população que habitava esta região, ainda que necessariamente com tradições de associação de culto no interior das grutas, optaram a prática megalítica, sem, contudo, deixarem totalmente de realizar enterros nas grutas. Não devemos encarar estes sítios como simples locais de culto
ou necrópolis. Na realidade, estes espaços encontravam-se interconectados com todos os outros lugares e faziam parte de um complexo de significados que interfeririam na vivência diária destas comunidades. O caminho ainda é longo, ainda há muito por descobrir e muito para fazer, e a continuidade dos trabalhos arqueológicos na região vai permitir saber como é que estes povos viviam, como é que protegiam os seus filhos e como é que choravam os seus mortos. Até lá, o Algar da Água destaca-se por ser a primeira gruta em Portugal com arte rupestre incisa pós-paleolítica, sendo ainda o local situado mais a ocidente descoberto até agora com este tipo de arte no território português. Gider de gözyaşları